Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente vai dar continuidade no continente que trabalharemos na apostila 3, que é o continente americano. Hoje a gente vai falar um pouco de Canadá e Estados Unidos, que é considerado, segundo a divisão regional econômica, de América Desenvolvida, porque são países que se integram junto com os países da Europa Ocidental, junto com o Japão, os países que antigamente chamavam de primeiro mundo, países desenvolvidos, países ricos, né? Países industrializados, com um grau de escolarização da população elevado, com uma sociedade não tão desigual quanto os outros países da América Latina. Então, esses dois países, Canadá e Estados Unidos, são chamados de América Desenvolvida. Então, a gente vai procurar entender o porquê esses dois países hoje são considerados desenvolvidos, né? Se isso tem a ver com o seu processo histórico de colonização, se tem a ver com a forma de organização da população, né? Então a gente vai procurar entender um pouco como houve esse grau de desenvolvimento elevado desses dois países em relação ao se comparado com os outros países aí do continente americano, principalmente da América Latina. Então, uma coisa que a gente precisa ser destacado, né, é o que? A América, ela foi colonizada, né, principalmente esses dois países aí, majoritariamente por povos britânicos, ou seja, por ingleses. Claro que nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente, também teve uma colonização francesa, né, mas basicamente no início ele foi os dois territórios, né, que não eram nem país ainda, os dois territórios foram colonizados por britânicos. Né, britânicos de religião protestante, né, diferente da nossa colonização aqui portuguesa, onde a religião predominante era o catolicismo, né, os britânicos eram protestantes. Né. E uma diferença também básica, crucial, para a gente entender, era o tipo de colônia. Né. O Brasil, a Argentina, o Peru, enfim, todos os países aqui da América Latina foram colonizados, né, por uma colonização que a gente chama de colônia de exploração. Né? O que é uma colônia de exploração? Né? A colônia, aqui do outro lado do Atlântico, né, ela servia justamente para atender às necessidades da metrópole, no caso, principalmente de Portugal em relação ao Brasil e a Espanha em relação aos demais países da América do Sul, né, e da América Latina também. Então, todo o ouro, todo o pau-brasil, cana-de-açúcar, café, tudo que era produzido nessas colônias era para metrópole, né? Serviu de interesse para a metrópole. O Canadá e nos Estados Unidos não aconteceu dessa forma, né? Principalmente no Canadá. Ainda nos Estados Unidos, aqui na área sul, até em alguns pontos tinha uma colonização mais próxima dos países da América Latina. Mas no Canadá e boa parte dos Estados Unidos, como que era a colonização? Era chamada de colônia de povoamento. Na colônia de povoamento, os colonos não tinham que produzir e enviar para a metrópole, né? Não tinha essa relação de exploração. A colônia de povoamento, né, o colono vinha aqui e com a sua área, né, de terra, ele plantava, um plantava, o outro criava gado, e eles vinham fazendo trocas comerciais entre os próprios colonos. Então não tinha essa relação de exploração, tinha uma relação de próprio comércio entre as colônias. Então é um outro tipo de colônia, que a gente chama de colônia de povoamento. Isso ajuda a explicar em partes o porquê o Canadá e os Estados Unidos são mais desenvolvidos economicamente do que os outros países da América Latina. Porque no princípio, eles não foram utilizados para serem explorados e mandar suas riquezas para a Europa. Eles foram áreas onde os europeus que queriam ter uma melhor condição de vida vinham, né, ganhavam uma área de terra para plantar ou para criar um bicho e se desenvolviam aqui, criavam suas famílias, né, e depois iam passando de geração em geração essas terras e por aí vai. Então, no primeiro momento, nos Estados Unidos, os ingleses criaram 13 colônias, né, que foi o princípio da colonização dos Estados Unidos. Né? Era só nessa área aqui próxima ao Oceano Atlântico que foi construída
essas 13 colônias e, como eu disse para vocês, as colônias serviam justamente para o desenvolvimento interno desses colonos, ok? Que produzia algum tipo de produto agrícola, outro que criava algum animal e eles viviam ali e se desenvolveram ali. Essa forma de colonização, né, levou a depois um processo maior de conhecimento do sistema capitalista, do comércio, que foi cada vez sendo mais intensificado, até chegar no momento depois de industrialização, né, e por aí vai. Então, o primeiro ponto que ajuda a entender esse grau de desenvolvimento dos Estados Unidos e do Canadá foi justamente o esquema colonial, que foi bem diferente do esquema colonial aqui da América Latina. Então, isso fez com que esses países se desenvolvessem mais, né? Depois chegou a era da industrialização e esses países já tinham um bom conhecimento comercial, né? E por aí vai. Então, hoje, os Estados Unidos e o Canadá têm essa condição de vida boa, rica, né? Tem universidades para onde muitas pessoas têm acesso, tem um grau de desenvolvimento mais elevado justamente por causa dessas colônias aí, né? Então, na atualidade, aí no último parágrafo está escrito assim: na atualidade, Estados Unidos e Canadá são nações desenvolvidas, visto que a maior parte de suas populações apresentam boa qualidade de vida. Nesses países, a democracia política está mais consolidada, com a participação mais ativa de suas populações nas decisões políticas. As economias estadunidenses e canadenses são industrializadas, diversificadas e tecnologicamente sofisticadas, ok? Então, esse processo colonial, né, ajuda a gente a entender o grau de desenvolvimento dos dois países. Tá certo, oitavo ano? Aí então vai ter um texto também que vai falar de outras questões aí do povoamento, da produção econômica, como que as 13 colônias foram marchando para o oeste e formaram os Estados Unidos aqui, né? É claro que se a gente for ver a história, principalmente dos Estados Unidos, a gente vai ver que houve muita compra de territórios aqui. Os Estados Unidos comprou territórios que eram da França, teve uma guerra onde ele tomou os territórios que eram do México, então eles conseguiram esse país territorialmente grande, né? Mas hoje eu quero mais focar nessa parte do desenvolvimento e das 13 colônias aí, que foram colônias bem diferentes das colônias exploratórias aqui da América Latina. Tá certo? Então eu vou deixar para vocês na página 14 o exercício 9 para vocês responderem. Então tá aí, ó. Por que os Estados Unidos e Canadá são considerados países desenvolvidos? Okay? Então vocês podem colocar os motivos aí no texto, utilizar essa aula que eu também falei bastante coisa sobre. Ok, oitavo ano? Então a gente fica por aqui e até a próxima!